Enigma do Capital e as Crises do Capitalismo, livro de David Harvey, capítulos 4, 5 e 6. O capítulo 4 é O Capital vai ao mercado. Vamos só relembrar. A crise, o capital reunido, o capital vai ao trabalho. Agora o capital vai ao mercado, precisa vender o que produziu. Para isso é necessário uma indústria de propaganda, no sentido de fomentar possibilidades, desejos, sensibilidades. Tudo isso para induzir as pessoas ao consumo e com isso o capital consegue realizar-se. Bem, mas há uma questão que é o não consumo. É possível que muitas das mercadorias não sejam efetivamente vendidas e consumidas. Nesse sentido, já começa uma certa crise aí. Logo na página 92, Harvey diz o seguinte: quando trabalhadores gastam seu salário, isso se configura numa fonte de demanda efetiva. Porém, ainda o capital precisa se realizar mais. Não basta simplesmente consumir o que produziu. Isso é muito pouco. É preciso fazer um valor a mais. Uma solução mais permanente reside no consumo capitalista. Vamos pensar em dois tipos. Primeiro, consumo de bens e serviços de luxo. Segundo, reinvestimento capitalista. Ou seja, novos trabalhadores, novos meios de produção. Aí, nesse momento, surge uma dúvida na cabeça do capitalista. Faço uma poupança do dinheiro já investido ou vou investir novamente? Ou seja, vou guardar o dinheiro ou vou investir? Aqui entra o capitalismo financeiro, ou seja, o crédito ou empréstimo, uma condição segura para a reprodução do capital. Na página 96, esse trecho aqui. Se concluirmos que mais expansão da produção cria a demanda para o produto excedente de ontem e que o crédito é necessário para preencher a lacuna temporal, segue-se também que a acumulação do capital a uma taxa composta movida por crédito é também uma condição de sobrevivência do capitalismo. Só então a expansão de hoje pode dar conta do excedente de ontem. A razão pela qual 3% de crescimento requer 3% de reinvestimento se torna evidente. Eu sugiro que você volte o vídeo e veja novamente esta citação, ok? Vamos voltar e nos ater à questão da confiança, daquilo que eu chamei de medo. O sistema ele é frágil do ponto de vista do investimento, da continuidade do investimento e de um possível reinvestimento. A continuidade da circulação. Soltar o dinheiro novamente na circulação é confiar na aventura do lucro. Quando os lucros começam a cair, pois caem as demandas efetivas, o sistema de crédito pode ser ajustado. Isso para minimizar os efeitos deletérios, porém, fica mais difícil manejar uma economia global de 55 trilhões de dólares que deve dobrar nos próximos 30 anos. Ou seja, aquilo que eu chamei a atenção no liquidificador em movimento, já seria uma tonelada, aí, uma coisa bem gigante em movimento, se quebrando toda e a gente não tendo mais controle de tanto dinheiro que estão nas bolsas, estão nos paraísos fiscais, etc, etc. Como explicar a crise? 3 são os campos tradicionais de pensamento. Primeiro, o esmagamento do lucro. Os salários aumentam. Segundo,
Queda do lucro por meio de mudanças tecnológicas. As máquinas são aperfeiçoadas. Terceiro, subconsumo, falta de demanda efetiva. Raven entende que há uma forma peculiar de ajustar essas três teorias, esses três caminhos. Na página 99 ele diz assim: a análise da circulação do capital aponta para vários limites e barreiras potenciais. A escassez de capital-dinheiro, os problemas trabalhistas, as desproporcionalidades entre os setores, os limites naturais, as mudanças tecnológicas, as mudanças organizacionais, incluindo a concorrência versus monopólio, a indisciplina no processo de trabalho, a falta de demanda efetiva encabeçam a lista. A ideia é mais ou menos a seguinte: há uma paisagem capitalista em 1820, depois essa paisagem é modificada, em 1980 é uma outra paisagem e nos dias atuais uma outra paisagem. Ou seja, nós continuamos a produzir, a consumir capital. A nossa natureza hoje é afetada pela acumulação de capital. Porém, os processos evolutivos do planeta Terra ocorrem independentemente dessa acumulação. Então, há um processo concreto, né, de destruição da natureza, a gente já comentou isso, e de acumulação de capital. E nós hoje fomos bastante afetados, né? Quiçá as gerações futuras. Bom, daí são citadas 7 esferas de atividade para explicar a evolução do capitalismo. Primeira, tecnologias e formas de organização. 2, relações sociais. 3, arranjos institucionais e administrativos. 4, processos de produção e de trabalho. 5, relações com a natureza. 6, reprodução da vida cotidiana e das espécies. 7, concepções mentais do mundo. A argumentação é essa que se segue à página 105. O capital não pode circular ou acumular-se sem tocar em cada uma e em todas essas esferas de atividade de alguma forma. Quando o capital encontra barreiras ou limites dentro de uma esfera ou entre as esferas, tende a achar meios para contornar ou superar a dificuldade. Se as dificuldades são graves, aí entram as crises. O estudo da coevolução das esferas de atividade proporciona um quadro para pensar a evolução global e o caráter propenso a crises da sociedade capitalista. Mas como esse quadro, bastante abstrato para análise, pode nos servir na prática? Bom, é interessante se a gente tivesse aí daqui a uns 50 anos esse quadro, né? Seria uma memória histórica bastante interessante, né? Ver como as paisagens capitalistas foram sendo modificadas, ver a acumulação de capital dentro disso e ver uma certa evolução ou coevolução. Não se trata de uma totalidade mecânica, mas de um ensemble, segundo Henri Lefebvre, um sistema ecológico que é feito de muitas espécies e atividades diferentes. Segue daí uma pergunta na página 115. Como então interpretar as estratégias revolucionárias à luz da teoria coevolucionária de mudança social? Esta fornece um quadro para a investigação, que pode ter implicações práticas para pensar em tudo, desde as grandiosas estratégias revolucionárias ao redesenho da urbanização e da vida na cidade. Ao mesmo tempo, sinaliza que sempre enfrentamos contingências, contradições e possibilidades autônomas,
além de uma série de consequências inesperadas. E é interessante que aqui o Harvey deixa a pista que ele não só faz críticas, mas faz propostas, né? Que ele pensa, digamos assim, o futuro dessa questão da paisagem, da cidade que a gente vive, né? Como que pode evoluir, como podemos ou não, né? Domesticar, dominar ou não esta acumulação de capital. No capítulo 6, a geografia disso tudo, o próprio nome é bastante instigante, né? Quer dizer, a geografia dentro de um mundo cheio de contradições, um batendo no outro. Então, como pensar a questão espacial, né, dentro dessa questão temporal? Bom, logo no começo há uma lembrança aqui, não só do capital, mas de quem compõe o capital, que muitas vezes esquecemos, que é a população. E aí não a população em abstrato, mas um conjunto de dados numéricos de como essa população cresceu. Vamos lá. A população mundial superou 1 bilhão de pessoas em 1810. Foi para 1 bilhão e 600 milhões em 1900. Depois para 2,4 bilhões em 1950. E para mais de 6 bilhões em 2000. As estimativas colocam 6,8 bilhões de pessoas, com projeções para 2050 de 9 bilhões de pessoas. Ou seja, fazemos parte do sistema capitalista. Somos partes integrantes da ordem sociometabólica do capital. Então, com isso, Harvey vai ressuscitar Malthus e vai começar a tecer algumas considerações, sobre as pessoas. A acomodação de mais e mais pessoas no planeta Terra implicou em mudanças geográficas. Movimentos migratórios, pioneiros, continentes pouco povoados, e por aí vai. Então essa questão, ela vai depois bater na divisão internacional do trabalho. E na forma como o capital suga pessoas de alguns cantos para jogar em outros e para matar em outros. Segue-se que o desenvolvimento é desigual, que a desigualdade é gritante, e isso é infinitamente variado e volátil. Bem, daí ele dá 3 exemplos, de vida. Como é que seria isso? Um subúrbio nos Estados Unidos, uma cidade que foi uma cidade metalúrgica e um lugar considerado favela na Índia. Cada um desses 3 lugares, obviamente, é diferente, mas evidencia que em cada um há uma certa desigualdade. Então a desigualdade é desigual, é diferente. Ok? Bem, como então que um lugar poderia afetar as condições de outro? Porque nesta globalização é interessante pensar não só os fluxos, mas o que realmente acontece em determinado lugar. Não é só como se produz ou se consome, mas é o preço disso, é o tempo disso, etc. Então isso pode ter diferenças substantivas e que a gente não sabe. Finalmente, na página 143, uma espécie de conclusão desse capítulo, diz assim: a reconstrução da geografia urbana levou a transformações no estilo de vida. Nos Estados Unidos, essas transformações foram em grande parte ditadas pela necessidade de atenuar os descontentes suburbanos dos anos 60. A qualidade de vida urbana tornou-se uma mercadoria para aqueles com dinheiro, assim como a própria cidade, num mundo onde o turismo, o consumismo, o marketing, as indústrias e também a dependência em relação à economia do espetáculo tornaram-se os principais aspectos da economia política do desenvolvimento urbano. Com uma economia que agora depende mais e mais do consumismo e do sentimento do consumidor como força motriz, responsável por 70% da economia dos Estados Unidos,
em comparação com 20% no início do século XIX, a organização do consumo pela urbanização tornou-se absolutamente central à dinâmica do capitalismo.